Olá, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos iniciando mais uma semana. Hoje, segunda-feira, dia 8 de junho. E antes da gente iniciar nossa aula, vamos falar com o Papai do Céu, tá? Junta as mãozinhas, fecha os olhos e repete com a tia. Senhor Jesus, nos abençoa, nos ilumina, protege nossa família e os nossos amigos. Amém. Olha só, na aula de ciências da semana passada, nós estudamos a separação de misturas e vimos a catação. Hoje, nós vamos estudar a evaporação, tá bom? E o que é a evaporação? A evaporação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá? Evaporar, a gente, por exemplo, se a gente colocar um copo com água, a tia, logo mais na frente, a tia vai explicar a experiência que vocês vão fazer e vocês vão entender, tá? O que é a evaporação. Então, vamos lá. Depois de realizar o experimento e conhecer a técnica da catação, Ita ainda queria testar uma estratégia que não havia sido aprovada por seu grupo. E se eu colocar água neste recipiente até dissolver o sal, fica muito mais fácil separar o milho. Isso não resolveria, o sal iria embora com a água e não poderíamos utilizá-lo nas novas misturas. A água mais sal seria uma outra mistura, como a água do mar. Então, vamos guardar a água com o sal e descobrir como separar esse tipo de mistura. Oba! Precisamos fazer novos experimentos. A professora Elaine explicou que existem várias técnicas para a separação de misturas e que para escolher a melhor é preciso avaliar o tipo de mistura e o objetivo da separação dos seus componentes. Cada mistura é separada de uma forma. Vamos ver? Hora da experiência. Separando o sal dissolvido na água. Com o auxílio do professor, reproduza na sala de aula as misturas feitas pela professora Elaine, para que seja possível testar as estratégias de separação dos componentes sólidos pensadas pela turma. Aí a tia vai voltar novamente, tá? Lembrando que nossas aulas são online, a tia tá na escola, mas vocês estão em casa, ok? Então, vai fazer com o auxílio da mamãe ou com o auxílio do papai, com alguém da família, tá certo? Então, vamos lá para a página 53. Na página 53, ele vai dizer os materiais que vocês vão precisar. Um copo com água, uma colher de sobremesa de sal, um pedaço de plástico filme e a luz e o calor do sol. Vamos lá. Coloque o sal em um copo com água, até mais ou menos a metade, e misture até que todo o sal se dissolva. Cubra com um pedaço de plástico filme transparente e coloque ao sol. Deixe lá até que o plástico esteja cheio de gotinhas. Você vai ver. É aí onde você vai perceber a evaporação. Quando você colocar o copo coberto com plástico filme no sol, vamos dizer que você deixe de 20 a 30 minutos, ou mais um pouquinho. Quando você for pegar o copo de volta, você vai perceber as bolinhas de água, as gotinhas de água que ficou no plástico. Então, ali a água ela evaporou. E qual é o objetivo disso? É mostrar na prática, né, qual é o princípio da evaporação, porque muitas vezes a gente não consegue ver, né, é difícil, por não se ver, por não ser possível ver a água, ela se transformando em vapor. Mas quando vocês fizerem essa experiência, aí vocês vão perceber a evaporação, tá? Feito isso, número 1. Que tal provar essas gotinhas de água e registrar o que você conseguiu comprovar? As gotinhas de água que se formaram no plástico são salgadas ou não têm sabor? 2. A evaporação é uma técnica cujo resultado aparece de forma rápida ou lenta. Explique.
Na evaporação, o componente líquido da mistura muda para o estado gasoso ou de vapor, no caso da água, deixando apenas o componente sólido que antes estava dissolvido, refletindo o que fiz na prática. Nesse experimento, pude comprovar que uma mistura heterogênea ou homogênea, como água mais sal ou água do mar, pode ter seus componentes separados. Para separar essa mistura, o processo mais indicado é o da filtração ou evaporação. Um processo rápido ou lento, que necessita de bastante frio ou calor. Vamos lá. Página 54. Integrando com matemática, salinas. Masaru estava estudando e começou a ler um texto sobre um tema muito interessante, as salinas. Salina é um local onde ocorre a produção do sal marinho. Nela, a água do mar fica exposta ao calor proveniente do sol. Então, as altas temperaturas fazem com que a água evapore e que sobre apenas o sal que esteja dissolvido. As maiores salinas estão localizadas majoritariamente nas regiões norte e nordeste do Brasil, em sua grande maioria, né? Olha aí a foto das salinas e seu processo final de produção. Número 1. Veja abaixo o gráfico de barras com as menores e maiores temperaturas de 2018 no estado do Rio Grande do Norte e de São Paulo. Aí vocês estão vendo aqui o gráfico, a temperatura, lembra que nós estudamos em matemática, é o que nós estamos estudando, os gráficos, certo? Com base no gráfico, construa duas tabelas que mostrem os dados das temperaturas máximas e mínimas desses estados, tá? Número 2. Compare as barras e responda por que as salinas estão, em sua maioria, localizadas no norte e nordeste. 3. Lembrando que você aprendeu em anos anteriores, responda por que as maiores temperaturas foram registradas nos meses de janeiro, fevereiro e março. A turminha continuou explorando as diferentes formas de separar a mistura. Desta vez, a professora Elaine propôs outros desafios. Esse outros desafios vai ficar para a próxima aula de ciências, onde nós vamos estudar a filtração, tá? Agora, para vocês responderem, tá? Essa mistura que foi feita, trata-se de uma mistura homogênea ou heterogênea? E nós temos como perceber essa mistura. Como nós percebemos essa mistura? Através de quê? Se a gente coloca lá o copo com a água e o sal, eu só vendo, eu consigo perceber qual é a mistura que está ali, ou eu preciso fazer algo para comprovar aquela mistura, certo? Fica aí essas duas perguntinhas para que vocês pensem. Aí nós vamos no grupo, né? Hoje à tarde, no grupo, nós vamos discutir sobre esse assunto. Vocês vão colocar lá a tarefinha, a foto da tarefa pronta, a foto da experiência de vocês, para que a tia possa ver o que vocês fizeram, tá certo?